Olá, muito boa tarde. Há na Bíblia vários textos que falam da ressurreição, que informam sobre o modo como Jesus apareceu depois de ressuscitar. Essas páginas são lidas nas Eucaristias destes dias do tempo pascal, nomeadamente em cada domingo. Para as analisar, são as convidadas do programa Eclésia, a irmã Luísa Almendra, professora da Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Uma saudação sobretudo ao Padre Rego por integrar este grupo de comentadores às leituras da Bíblia, agora com a irmã Luísa Almendra, que também saúde, e votos de Santa Páscoa para todos. Padre Rego, este domingo, o segundo domingo da Páscoa, é também domingo da Divina Misericórdia. O que é este tema da Divina Misericórdia? Muito boa tarde. Quero dizer que tenho também muita alegria em estar aqui. É a minha missão primeira, e em cada domingo, proclamar a palavra e transmitir a palavra e ensinar a palavra. Acho que é essencial para a minha vida. Às vezes as pessoas têm outras ideias do que a gente faz. Isto é o coração da minha existência, por isso sinto-me muito bem aqui. E muito bem acompanhado também por vocês, como é evidente. Domingo da Divina Misericórdia. Muito rapidamente, foi o Papa João Paulo II, a partir de uma Santa Faustina de origem polaca, que instituiu este dia, segundo domingo da Páscoa, como o dia da Misericórdia. Acho que é uma expressão admirável do coração do próprio Jesus, a misericórdia. Córdia é um coração que está sensível ao perdão, ao acolhimento, àqueles que estão longe, sei lá, aqueles Tomés, aqueles Bartolomeus, Filipes, Tiagos, que andaram no tempo da paixão longe, com medo, perdidos, e encontram esse coração admirável de misericórdia por os acolher. Ou seja, todos nós que temos o nosso percurso de pecadores, de limitados, e por isso encontramos neste dia a formulação desta forma de Deus que Deus tem para nos acolher. Por isso, saúde este domingo da misericórdia. Um tema que é enquadrado, e como acontece em cada domingo, por 3 textos da Bíblia que nós queremos comentar, e em redor desse tema ou dessa expressão dos discípulos, vimos o Senhor. Ela está presente no Evangelho de João, no capítulo 20, e eu recordava apenas o contexto em que surge, quando Jesus se apresentou no meio deles, os discípulos, e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Tomé, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Ora, aí está, irmã, aqui o contexto em que surge esta expressão. Ela determina a mensagem que os textos da Bíblia querem passar neste domingo. Sim, esta é a narrativa que nós vamos encontrar este domingo, de facto está muito centrada nesta experiência que os discípulos fazem da presença de Jesus. Ela é precedida já por um outro texto, que é o encontro entre Jesus e Maria Madalena no jardim. O próprio Jesus a envia e ela vai ter com os discípulos e diz: "Vi o Senhor", não é? Essa experiência que ela faz de ter visto o Senhor. Mas o que é certo é que eles, mesmo tendo recebido esse testemunho de Madalena, o texto diz que eles continuam de portas fechadas, com medo. O testemunho de Maria Madalena não foi suficiente para os libertar dos medos e de uma certa apreensão em que eles estavam. Eles vão ter necessidade deles próprios fazer também a experiência da presença de Jesus como vivo. Da ressurreição, a experiência da ressurreição. E só a partir daí é que o texto nos vai dizer que eles se encheram de alegria por verem o Senhor e vão comunicar depois também quem não estava, um deles que não estava, que era Tomé, é essa a mensagem que eles comunicam. Vi o Senhor, portanto, vimos o Senhor. Maria Madalena diz: "Vi o Senhor", no singular, eles dizem no plural: "Vimos o Senhor", é uma experiência comum. E portanto, o Tomé, que não estava com eles, não é? Não fez esta experiência ainda da presença de Jesus e de Jesus como vivo, não é?
E então ele vai também querer, no fundo, vai reclamar essa mesma experiência, não é? No fundo, nós, assim, a nível popular, nós exageramos um bocadinho na figura de Tomé, diz, não, és como Tomé, não acreditas, precisas de ver para crer. Não é? E essa também é a força da mensagem que passa através desta imagem que estamos a... Todos precisaram de ver para crer. Todos tiveram de ver para crer. E nós próprios também, nós não tocamos, nós acreditamos porque o nosso testemunho, a nossa fé também se baseia num testemunho apostólico daqueles que viram e que tocaram, não é? Houve quem viu e quem tocou, e é essa a mensagem das narrativas, destas narrativas da paixão, é de dar testemunho de uma experiência que se fez de Jesus como vivo e como presente na sua igreja. Estaremos, em todo caso, a falar da mesma experiência, aquela que os discípulos têm e que se traduz na expressão vimos o Senhor, e aquela que Tomé quer ter, de ver fisicamente o lado trespassado. Não, há uma necessidade, há muitos autores mesmo que lendo estes textos e tentando entrar neles, que há uma necessidade que eles têm de verificar que é mesmo ele, que é mesmo Jesus, quer dizer, que não é um espírito, não é um fantasma, não é uma... Porque a nossa imaginação pode criar todas essas explicações, não é? Não era bem Jesus, quer dizer, era assim uma imagem que eles tinham no seu imaginário, não. Então, o autor bíblico cria aqui alguns contrastes, não é? E, no fundo, ele insiste, porque todas as narrativas insistem mesmo, não é? Que na presença física de Jesus, não é uma presença espiritual, é uma presença física. E então até mesmo ele próprio diz, mostra as mãos, o peito, não é? Mas não é no imaginário, é no real, no concreto, fisicamente. E depois até lhes diz, temos alguma coisa de comer, não é? O comer, que significa este ato físico, quer dizer, que a pessoa tem uma existência física, né? Os espíritos não comem. Não é? Então, o autor bíblico, eu penso que as narrativas bíblicas, neste testemunho que os primeiros cristãos nos querem transmitir, é de facto a experiência de alguém, de Cristo como vivo, como real, vivo, não é no imaginário. As narrativas da ressurreição não são uma memória, uma construção dos discípulos, são uma experiência muito forte de Jesus como vivo, como presente, como real na sua igreja. E daí a necessidade das imagens muito reais. Padre António Rego, esta experiência da ressurreição e do encontro com o ressuscitado tem sempre este obstáculo pela frente, da incredulidade de Tomé, que ela própria simboliza. Eu situo um bocadito desta forma. Os discípulos viveram uma grande solidão, uma grande desilusão. Foi tudo ao fundo, depois da morte de Jesus, das promessas de Jesus. E o que eles não entenderam de todo era aquela ressurreição de Jesus. Estavam perdidos, desorientados, e penso que este texto nos dá toda esta ideia. E quando Jesus aparece, há uma alegria imensa, e rompe uma alegria imensa. Atravessa as portas, contraria todas as leis. E aqui este contraste, que me parece que é muito bem colocado neste Evangelho. E para nós é importante. Ou seja, nós também vivemos muito de perto os discípulos que fugiram, a traição destes, o povo que o condenou. Há uma série de elementos aqui. E a ressurreição apaga, por assim dizer, tudo isso. Agora, Tomé. Eu já vi Tomé, digamos, ao longo das reflexões que fui fazendo na minha vida, com muitos ângulos. E todos eles, possivelmente, muito próximos aqui do que disse a irmã a Luísa. E desta vez deu-me para ver o herói Tomé. Porquê? Primeiro, ele ajuda-me às minhas dúvidas e reconforta-me nas minhas dúvidas. Em segundo lugar, é a imagem perfeita de um convertido. Ele, de facto, chegou tarde à missa, portanto, não esteve com a comunidade antes, não sabia o que é que se passava, estava fora, cai ali de repente e quer que tudo comece do princípio por causa dele. Depois vê que não, começa a perceber e depois passa à frente deles todos. Meu Senhor e meu Deus. É de todos o que faz a afirmação teológica mais profunda da ressurreição de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Era um homem convertido. É verdade que ele queria tocar, queria sentir, queria tactear, por assim dizer, a chaga, mas dá essa volta completa que para mim é fascinante. A imagem de quem descobriu, de quem se entrega por completo e por ter, pela fé,
visto e dito muito mais do que lhe deram os sentidos e a razão, que foi a presença física, muito correta, que foi já aqui acentuada. Mas há um aspecto também que é muito interessante, como o Padre Rego falava desta figura de Tomé, que nós vemos que os textos, as narrativas vão oscilando entre a experiência pessoal e a experiência da comunidade. Portanto, como grupo de discípulos, eles têm essa experiência de Jesus e dizem, vimos o Senhor. E muitas vezes a fé não se pode basear apenas só na experiência pessoal, nem só na experiência da comunidade. Se baseia só na experiência da comunidade, falta a experiência pessoal. E é isto que Tomé também nos mostra. Mas eu acho que não é para sublinhar a incredulidade ou as dúvidas, mas a importância de cada um como cristão, depende da sua experiência pessoal do Cristo vivo e ressuscitado e da experiência que faz como comunidade também. Portanto, as duas estão nos textos muito interligadas. Não pode existir uma sem a outra. Tomé não pode acreditar só porque os outros dizem que viram. Ele também tem que fazer a experiência, mas por outro lado também não pode ficar só na sua experiência. Tem que vivê-la com o grupo, não é? É importante vivê-la com o grupo. E isso também vemos com a Maria Madalena. Maria Madalena diz, viu o Senhor, e não foi porque ela viu, que os outros, por uma experiência pessoal, que os outros acreditaram. Não continuam fechados, com medo. E é interessante quando Jesus diz, sereis minhas testemunhas. Ou seja, ser testemunha é mesmo comprovar. Eu estive lá, eu vi, e nós somos testemunhas e estivemos lá com os olhos da fé. Isso é muito bonito, que Jesus atribui aos olhos da fé daqueles que o seguem o mesmo valor que o olhar físico. Por isso ele diz também, felizes que acreditam sem terem visto. Ou seja, essa dimensão num crente e num cristão, na pessoa de Jesus, não é preciso que a razão, digamos, faça o escalonamento das sequências perfeitas, é preciso que o coração, esse sim, veja muito mais que a razão. Porque é uma ótica e uma razão que o coração tem direito e que nós chamamos fé. E onde se joga a experiência de qualquer batizado nos dias de hoje. Não demonstram nada aos filhos, os maridos não demonstram digamos, o acreditar está muito para além da soma matemática das razões. Sim. Nós podemos também sublinhar aqui, erradamente, muito este verbo ver, não é? E como para nós, na língua portuguesa, é o ver, não é? Mas é muito interessante que o narrador, o autor bíblico, tem diferentes verbos para dizer ver. Mas como isto está traduzido, é sempre traduzido por ver. E o verbo, há um verbo que ele reserva para aquilo a percepção que ele tem, que é um ver da fé. Há um ver da fé. E usa um determinado verbo. Há um ver físico, que é ver as coisas físicas, como nós vemos. Mas há o ver da contemplação. Ele tem outro verbo, tem 4 verbos. Este texto do Evangelho. Neste caso aqui, ele usa o verbo que usa, por exemplo, logo no início do Evangelho, quando os discípulos dizem, onde é que moras? Não é? E os discípulos de João, não é? Vão ter conjunto de moras. E Jesus diz, vinde e vede. E esse vede, não é? Nós pensamos, foram ver onde é que Jesus morava, o endereço, o número da porta, não é? Mas ele usa um verbo que é o ver da fé. Vinde e vede quem eu sou na fé, não é? Acreditando em mim. E é esse verbo que ele retoma aqui nas narrativas da ressurreição. Não é o ver físico. O ver físico, muitos viram fisicamente Jesus, mas não acreditaram só porque o viram fisicamente. Só acreditaram aqueles que o viram na fé. E por isso que Jesus só aparece àqueles que acreditam. Não é? E é o que acontece aqui. Tomé, como dizia o Padre Rego, é um convertido, sim. Ele é um discípulo que quer ter a experiência, fazer também em primeira pessoa essa experiência de Jesus. Mas ele é uma pessoa de fé, tanto que ele tem a expressão, como diz o Padre Rego, esta expressão tão bonita, o meu significa, eu sou de Deus, e Deus está comigo, eu estou com Deus, neste sentido, quer dizer, ele sente-se reportado a uma experiência, a uma existência nova, e por isso tem esta expressão. Paulo, posso? Sim. Estou a lembrar-me de gente que pode estar connosco, pode ser um ateu, pode ser um agnóstico, pode ser um indiferente, pode ser um crente com dúvidas, pode ser um não praticante. Eu penso que todos poderão estar sob este chapéu de perceber que o coração é capaz de, pela fé, chegar a esta pessoa de Jesus. Quando nós somos ou indiferentes, tanto faz, temos o coração perdido, algures. Onde é que ele está? Quando somos agnósticos, há uma ideia de um espiritual qualquer. Esta personificação é essencial, porque nós relacionamos com pessoas. Ninguém dá a vida por ideias abstratas.
é por as pessoas, sim, essas puxam-nos pela vida. E aqui é que está a grande atração da pessoa de Jesus, que tem estes 2000 anos, ainda hoje há gente que dá a vida por ele ressuscitado. E continuamos a analisar os textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Acho ainda só um pequenino aspecto que eu acho que também é muito pertinente ainda referir, a mim impressiona-me muito assim, nesta narrativa, é que Jesus não vem, assim, quando se coloca no meio deles, ele percebe as dúvidas, ele percebe, neste sentido até que o Padre Rego estava a falar, ele percebe as dúvidas dos seus discípulos, percebe os medos e vai ao encontro deles, tanto que diz, olha, vejam, não sou um espírito, vejam as minhas mãos, vai ao encontro das suas dúvidas e dos seus medos e não vem à espera de ser reconhecido e aclamado, não vai ao encontro do ser humano naquilo que ele é, na sua fragilidade. E aí é que ele os acolhe e os ajuda a passar à fé. E é muito bonito que o testemunho que nos deixaram nos mostrem um Jesus assim, não é? O Jesus ressuscitado continua a ser um Jesus muito atento às nossas fragilidades. E acredito que essa experiência foi-se repetindo ao longo dos séculos, ao longo das gerações, desde logo das primeiras comunidades. O texto que se escuta na primeira leitura, nas Eucaristias deste domingo, no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, mostra de facto um conjunto de pessoas transformadas por essa experiência de ter visto Jesus. Aqui, e com essa indicação de que tudo o que possuíam punham em comum e não havia entre eles quem tivesse necessidades de maior. Que transformação foi esta que o texto apresenta, Irmã Luísa Almendra? O livro dos Atos dos Apóstolos vai-nos falar um bocadinho do que vem a seguir. Isto é, depois desta experiência muito forte que eles fazem de Jesus como vivo e como presente, isto vai ter consequências no comportamento deles, vai-lhes trazer uma nova existência, não é? Eles como grupo vão sentir necessidade de expressar isso por um determinado agir muito mais forte entre eles. Então, e vão, ao comunicarem e darem testemunho disso, vai-se criar laços neste grupo muito fortes. E, no fundo, nós podemos dizer que estes pequenos testemunhos que o livro dos Atos dos Apóstolos nos oferece, destas comunidades que eram, por vezes, focalizam-se na assiduidade à oração, outras vezes é na partilha, como o texto deste domingo se focaliza muito no tema da partilha, mas outras vezes focaliza-se no tema da unidade, estes pequenos sumários, que, no fundo, mostram como a comunidade começa a perspectivar ideais e apontar ideais de vida que são o fruto da ressurreição, frutos da ressurreição, frutos da experiência de Jesus como vivo e presente na comunidade cristã. Qual é o fruto? É um agir novo, é uma existência nova da comunidade cristã. Uma estava cheia de medo, não é? Claro que eles vão precisar do Espírito também, nós vamos precisar dessa narrativa, mas o Espírito vai dar muita força para eles se libertarem de muitos medos, porque nós não podemos também esquecer que eles viviam socialmente, eles estavam muito pressionados, não é? Se Jesus tinha sido morto, o que se esperava a eles também era a morte, se continuassem, não é? Portanto, há aqui uma pressão muito forte. Este ideal que aqui é apresentado, Padre António Rego, é uma utopia? Ou que realismo tem esta dinâmica das comunidades, segundo esta descrição? Eu gosto muito de ouvir esta situação técnica, concreta, perfeita da Irmã Luísa, porque depois, digamos, me faz descer das nuvens. Eu não saio deste conjunto, mas gostava de convidar os teólogos que fazem a eclesiologia de começarem por aqui. Os canonistas que fazem regras, irem aqui. Os moralistas que pregam moral, ir aqui. Aqui, de facto, está uma comunidade acabadinha, perfeita. Tão perfeita que a gente até desconfia de ela ser autêntica ou de não ser apenas uma espécie de uma projeção de um sonho qualquer. Mas isto vem dizer, desde o abraçar a fé, desde o dar testemunho, desde o partilhar os bens, desde o viver como irmãos, desde o estar desprendido das coisas. De facto, isto há uma imaterialidade em tudo isto, que nos desconcerta e apela e diz, pronto, afinal, se nós continuássemos a ser esta comunidade, estava tudo pregado, está tudo aqui, tudo aqui. E nós chegamos lá porque não somos perfeitos, mas é este o nosso ponto de referência e não se trata de uma simples utopia. E por isso, como Jesus tocou o coração destas pessoas, não é? E como a ressurreição fez irromper isto sem medo, não é? Porque estava tudo contra eles. Tudo. Mandaram guardas, e, portanto, para dizerem que Jesus não ressuscitou. Depois
os cristãos eram já perseguidos. Nem os gregos, nem os romanos, nem os judeus, ninguém acreditava em nada disto. Eles iam começar do zero. E vão desta forma, vão sem nada e fazem tudo. Eu, de facto, fico arrasado a ler esta pequena passagem do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós já temos muito pouco tempo, mas temos de passar à análise do terceiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, a segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é da primeira carta de João, no capítulo 5, que síntese, estamos aqui a falar de uma síntese teológica neste texto, irmã Luísa Almeida. Eu acho que estes textos só se entende mesmo o que é que a comunidade cristã já está a viver. Já não estamos neste tempo das origens, já estamos num tempo mais avançado e as comunidades começam a sofrer pressões já sobre quem era esta pessoa de Jesus e a discutir um bocadinho se este mistério, no fundo, que os discípulos experimentam na ressurreição de Jesus. Quer dizer, ele é real, não é? Vivo, carne humana, não é? E ao mesmo tempo é Deus, quer dizer, é por isso que eles não o reconhecem. Porquê? Porque eles agora veem-no na sua dimensão divina, de ressuscitado. E por isso é que o autor bíblico tem que mostrar que Jesus é ao mesmo tempo uma surpresa, quer dizer, é o Jesus que eles conheceram, mas é ao mesmo tempo uma surpresa, agora no seu mistério total, não é? E por isso essa dificuldade de não o reconhecer de imediato, as narrativas vão deixando de passar um bocadinho essa ideia. E isso foi muito discutido nos primeiros tempos, os cristãos sofreram muitas ameaças sobre isso. E por isso é que o autor desta carta de João diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Portanto, é esta fé em Jesus, o problema da fé em Jesus, de acreditar em Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e não ficar a negar uma coisa para afirmar a outra. E então ele vai, sobretudo, vai sublinhar muito esta relação do conhecimento e do reconhecimento de Jesus com o amor a Deus e aos seus mandamentos. Isto é, nós reconhecemos esta relação com Jesus, a nossa fé transparece também neste amor a Deus e no cumprir os seus mandamentos. Muito brevemente o seu comentário para António Regueiro, este texto. Muito brevemente. Tudo vem parar aqui. Os profetas, os patriarcas, as escrituras, as promessas, tudo o que se disse vem depois desaguar, digamos, neste rio imenso que se chama Jesus, que é o Messias. Ou seja, era o desejado, era o esperado, era o Salvador, todos estavam à espera dele. Depois começamos a perceber o entrelaçado que há entre todos os intervenientes do Antigo Testamento e tudo o que se concretiza no Novo na figura de Jesus. Portanto, esta afirmação com que São João começa esta carta: quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, é isso, é o essencial. Acreditar que ele é um Messias. Não é um grande pregador, não é uma pessoa fantástica, não é apenas quem cura, mas é o Messias, o enviado de Deus, o Salvador da humanidade. Bem, agradeço por terem estado aqui neste programa a analisar os textos da Bíblia. A continuação de Santa Páscoa para todos vós. Obrigado. Votos que também estendemos a quantos nos acompanharam nestes minutos, onde quisemos analisar as leituras que escutamos nas Eucaristias deste domingo. Votos de um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.